Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexão Espiritualidade e Riqueza. Estou aqui com o Ricardo Melo. Que maravilha, Cecília. Deu certo, até que enfim, né? Vai ter Bacana. muito conteúdo bacana aqui para vocês, conteúdos da atualidade, né, Ricardo? Muita reflexão, muito conteúdo para a gente crescer aqui juntos e de forma muito descontraída e leve, né? Sempre, não, isso sempre, né? Não, tem que ser leve, se não for leve não faz sentido. Não faz sentido, não pode. É prioridade aqui, gente. As gargalhadas estão garantidas, tá? Sem dúvida. Bom, se você está aqui então, se programe. Todas as quartas-feiras nós vamos estar aí na sua casa, na sua telinha, às 13 horas, né, Ricardo? No nosso canal do YouTube, Portal IRM. Então, se você ainda não segue a gente, segue o canal, curte esse vídeo e compartilhe com quem você quiser. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar bastante, porque está sendo preparado com muito carinho. Bom, hoje, para a gente iniciar, tá? O nosso tema vai ser vida leve e abundante. Delícia. Ai, que bom falar sobre isso, Cecília. Nesse mundo que a gente está vivendo, tem que falar sobre leveza, né? Tem. Tá passando a hora, né? É, a hora. Pois é, gente. E olha, todo mundo que já acompanha o nosso trabalho já sabe o como e o quanto o Ricardo e toda a equipe é preocupada com esse tema, em falar sobre espiritualidade, em falar sobre riqueza, do nosso propósito de vida, né, Ricardo? E é sobre isso que eu quero iniciar. Eu vou te fazer uma pergunta, Ricardo, que eu acredito que muitas pessoas hoje em dia, elas até já ouviram falar, né? Mas elas ainda não conseguem praticar ou tem algumas crenças que ainda as impedem de colocar na prática. Afinal de contas, o que é a espiritualidade e riqueza? Essa pergunta, Cecília... A pergunta de ouro. Eu acho que é, viu? Nossa, eu tô aqui pensando, né? Você falou aqui do Vida Leve e Abundante, que é o nosso tema de hoje, e me faz a pergunta do que é espiritualidade e riqueza. Assim, existem tantas formas, Cecília, da gente poder abordar esse assunto, né? Do que seria espiritualidade e riqueza, tantas portas, né? Que a gente pode abrir. Mas eu vou me permitir abrir uma porta super simples, exatamente alinhado com essa temática de hoje. Porque espiritualidade e riqueza nada mais é do que você encontrar o seu papel no mundo, vivendo de maneira leve e abundante. Mas para você encontrar o seu papel no mundo, para viver de uma maneira leve e abundante, a gente automaticamente vai precisar abrir mão de muitas coisas. Com certeza. Não é? Muitas ideias, crenças, muitos pesos aí que a gente vai trazendo de pai, de mãe, de passado, dessa vida, de outras, não importa de onde, para poder saber quem você é. Então, uma pessoa que trabalha a espiritualidade e a riqueza, mesmo no meu entendimento, é alguém que encontra o seu propósito de vida, entende os seus grandes porquês existenciais. O que eu estou fazendo nesse mundo, né? Qual que é o meu papel realmente aqui onde eu estou? Que marca que eu quero deixar? Que legado que eu quero deixar? Sabe, quando eu não estiver mais aqui? Que registro de energia positiva, né? Eu quero deixar quando eu não estiver mais aqui, enquanto eu estiver aqui também. E, consequentemente, a ligação da riqueza é dessa vida maravilhosa, em que a sua presença vai enriquecer a vida de outras pessoas, sabe? O mundo vai ser um lugar melhor porque você está nele, sabe? Não é só sua família, seus amigos. O planeta é um lugar melhor porque você está nele. Porque os seus pensamentos agregam valor a ele, as palavras agregam valor a ele, as crenças agregam valor a ele. Então, assim, riqueza, muita gente associa só a questão material, por causa do nome, riqueza. Sim. A questão material, depois a gente pode até falar disso, é apenas uma das variantes da riqueza. Também muito importante, a gente não pode ser hipócrita, claro que faz sentido e diferença, mas a riqueza verdadeira é muito mais, né, Cecília? Com certeza. Então é isso, assim, numa síntese, só para a gente começar nosso bate-papo, eu acredito que a espiritualidade e a riqueza é o casamento da consciência de quem nós somos, do porquê aqui estamos e da marca positiva que podemos deixar, sabe? Fazendo a nossa vida ter um profundo significado. Afinal de contas, a gente leva da vida a vida que a gente leva, né? Com certeza. E você, qual vida você está levando aí em casa? Né? Vamos refletir sobre isso. Antes de ter prosperidade, a gente precisa ser um ser humano bom? Isso aí fica para nossa reflexão, né, Ricardo? Não fala, Cecília. E esse é um ponto. A gente conversa muito sobre isso, né, aqui no Instituto e fora.
Como que a gente dá notícia da gente mesmo, né? Nas menores coisas, né, Cecília? Nas menores, Porque mesmo. eu fico pensando assim, muitas pessoas ficam preocupadas quando elas estão sendo observadas, né? Assim, tô no meio da rua, sei lá, no shopping, na festa da família, tem um monte de gente me vendo, mas não. Você vai dar notícia de si mesmo, né? Nós vamos mostrar quem nós somos, às vezes é na hora que ninguém está te vendo. Exato. Né? Pelo menos assim, ninguém fisicamente. Eu falo, é muito fácil ser honesto quando tem um monte de câmera no shopping, em algum lugar, vendo o que eu estou fazendo. Mas na hora que eu olho para um lado e para o outro, não tem câmera nenhuma. E eu faço aquilo que é certo, porque internamente o meu senso de ética e de caráter fala, Ricardo, isso é o que é certo a fazer. Sei lá, eu vou falar uma besteira aqui. Pega esse papel que caiu na rua e coloca na lixeira. Ninguém precisa chegar para falar, né? Oh, parabéns. Consciência, né? Entendeu? Com certeza. Enquanto essa ficha não cai, dificilmente a gente consegue progredir, né? E aí nas coisas mais simples do dia a dia, inclusive em casa, a gente às vezes vai se perdendo, né, Cecília? Com certeza. Gente, a vida é um Big Brother, né? Não é verdade? Enorme. Se a gente tá achando que tá aqui sozinho, ninguém tá vendo a gente. Você está sendo observado. 24 horas, um 48 assim, horas. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Oxe, é isso mesmo. Foi longe, hein? Isso é da época do Fábio, ele tá lá gravando ainda. Gente, o Fábio, que dá isso, oi pra hein? eles, Fábio. Oi, Fábio. Que é isso, hein, Fábio? Olha só. Gente, amor demais, hein, Fábio? Até na canequinha. Tá vendo? te dedico. Ó. Eita. Oi, gente. Olha, refletir sobre isso, né, Ricardo, é extremamente importante, eu acredito, para todos nós que queremos, pelo menos, nos tornar seres humanos um pouquinho melhor, né? E mais do que isso, remete mesmo a essa questão que a gente trouxe como tema, ter uma vida mais leve. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue viver de forma mais leve, não consegue? Total. Porque assim, Cecília, eu fico pensando, tem duas grandes formas, né, da gente viver a nossa vida. Claro, são várias, não só duas, inúmeras, né, mas de maneira geral. Uma delas é você se sentir vítima. E é mais cômoda, mais fácil, mais simples, a gente é muito bom nisso. Demais. Não é? Nós humanos, nossa, somos bons demais. Eu sou PhD nisso. Sabe, se não vigiar, tá tudo ruim. Tudo né? dói. Tudo dói, tudo é complicado. Tudo comigo. Mas é verdade, né? Ai, que saco, tá chovendo, hoje não podia chover. Ai, que droga, esse sol quente. Assim, reclamar é muito simples. Só que, ao mesmo tempo, é destruidor. Né? Eu tenho feito muitas pesquisas ultimamente, por causa de um projeto novo nosso, sobre neurociência, né? E a parte da psicologia positiva. É impressionante, gente, a quantidade de pesquisas acadêmicas que saiu do forno agora, nos últimos 5, 6 anos, mostrando como que o nosso cérebro ele é treinável, principalmente para se sentir vítima, né? Ou não, a partir das palavras que a gente utiliza, sabe? De gratidão, de queixa, ou de reconhecimento de coisas boas. Então, mais ou menos assim, ó. Eu, quando passo 3 ou 4 vezes por dia a parar para refletir sobre o que eu sou grato hoje, sem saber, eu estou programando o meu córtex pré-frontal esquerdo, olha que coisa incrível, para ele se desenvolver, porque essa parte aqui ela é responsável pela relação com a gratidão. É chamado hoje de ciência da gratidão. Então eu posso desenvolver, olha que loucura, gente, uma parte do meu cérebro para potencializar o estado de bem-estar, de me sentir grato. Só que eu posso fazer o oposto, né? Eu também, se sou uma pessoa queixosa, muquerela, né? Murmura, queixa, reclama e lamenta. Ai, que droga. Ai, minha vida é assim. Eu crio caminhos neurais que vão desenvolver exatamente o oposto, né? A minha capacidade de me sentir estressado, cansado, sem ânimo, sem energia. E quanto mais eu treino para ter uma vida leve, maior a chance de eu repetir esse processo de uma vida leve. E quanto mais eu treino para ter uma vida pesada, ou me sentir mal, maior é a probabilidade de eu me sentir assim. Então, assim, eu percebo que a maioria de nós, né, humanos, não tem noção que a gente, você usou o termo do Big Brother, né? A gente está no grande Big Brother, numa grande bolha que a gente cria para si. Não é, Cecília? Cada um tem uma bolha para si. Né? É verdade. E, assim, eu acho fascinante esse tema que você trouxe sobre a questão da neurociência, do comportamento. E, pegando nesse ponto específico, como que a gente pode tentar fazer o diferente?
sabe? Tentar trazer para nossa vida alguns pontos. Eu tô cansada de treinar para ser tribufu, tá? Vou ser bem sincera, tô meio cansada disso, Aí, né? Fábio. Não tô querendo mais essa função não, tá? Mas o que a gente pode fazer a partir de agora para a gente treinar, como você mesmo disse, né? E trazer isso para o nosso dia a dia. Não sei se você sabe que isso é interessante, né? Porque assim, eu mesmo, eu brinco muito, né, com essa expressão do tribufu e a gente faz piada, as pessoas gostam, dão risada, né? E é divertido, mas ao mesmo tempo é tão sério. Seríssimo. Nossa, mãe, como é sério. E enquanto você me fazia a pergunta, a palavra que me vem, assim, acho que não só na mente, no coração, é consciência. Porque assim, Cecília, não tem como, né? É uma expressão que eu sempre gosto de utilizar. Ser humano não é máquina. Então assim, tô com problema nesse microfone. Então vamos mandar para manutenção, troca um chipzinho, uma besteirinha, ele volta a funcionar. A gente não funciona assim. Nós temos uma história, temos emoções, um histórico espiritual, tem uma série de questões que nos envolvem, né? Então, quando eu me identifico como um tribufu, né, uma pessoa difícil, quem não está familiarizado, gente, tribufu, a maneira carinhosa e divertida, né, que a gente se refere a pessoas difíceis, que a gente gosta, mas são muito difíceis. Sabe, normalmente os tribufus são familiares ou amigos muito próximos, porque para ser tribufu tem que ser uma pessoa que você gosta. Tipo o Fábio. Tipo o Fábio, assim, eu não queria falar nada, entendeu? Não. Você falou e tal. Aí, Fábio, você é nosso tribufu mora, hein, Fábio? E aí, agora, hein? É eterno, né? Já é de estimação, já, isso aí. E aí você vê como é que são as coisas. De repente, se eu não tenho consciência, né, de que eu sou o tribufu, sei lá, da minha família, eu vou achar que eles são os errados. Como é que eu vou melhorar? Então eu vou achar que está todo mundo me perseguindo, não é? Eu vou imaginar que o pessimista da casa são os outros. De repente eu xingo, eu reclamo. Na hora que eu chego as pessoas não se sentem leves, mas aí eu vou me colocar na posição de vítima. Entendeu? Por quê? Porque eu não tenho consciência de quem eu sou. Então eu acredito que a consciência é o primeiro grande caminho do processo de qualquer mudança comportamental, sabe? Pode ser na área financeira, na parte espiritual, no simples relacionamento, né, com as pessoas que a gente gosta. E ter essa, eu te diria até humildade mesmo, né? Bom senso, sabedoria, sei lá, o pessoal pode escolher a melhor palavra, para mergulhar dentro de si, inteligência, né? Acho que é a inteligência existencial, de mergulhar dentro de si e falar, né? Você, olha, eu cansei de ser tribufu. Porque eu falo muito isso também. Você não quero mais brincar disso, né? Puxa vida, a gente aborrece tantas pessoas, cria tantos problemas no mundo, por que não está na hora da gente fazer parte da solução desses problemas, né? Mudando a maneira de pensar, de falar. Foco na solução, criatura. Foco na solução. Essa é a ideia. Então, ó, consciência, acho que a palavra-chave, ó, criatura. Criatura, isso aí. Ricardo, pegando aí um gancho nessa sua fala também, hoje se fala muito sobre a questão de prosperidade, né? Você ser uma pessoa próspera, você ter uma vida próspera, e entra muito nessa questão comportamental, correto? Fala um pouquinho pra gente o que hoje você acredita que impede as pessoas de serem pessoas prósperas. Bem, como é que é? Nós temos que umas 5 horas aqui pro podcast, não? Pode ser umas 5 horas. Vocês têm que ficar com a gente até o final, não, viu? Não pode, tem que ficar até o final. Ó. Vamos melhorar os algoritmos aqui. Ai, Cecília, isso é tão sério. Vamos lá. Porque assim, cada caso é um caso, né? Lógico, vamos lá. Nós temos algumas questões que são genéricas, né? O que impedem as pessoas de prosperar. Então eu posso caminhar de maneira genérica. As crenças, ideias do tipo eu não posso, não mereço, não dou conta, eu não consigo. O que impede as pessoas de prosperar? O meio em que elas nasceram, que as oprime muitas vezes, né? Com o processo educacional. São respostas fáceis e perigosíssimas da gente ter. Por quê? Porque eu vou terceirizar a responsabilidade. Olha como isso é sério. A vítima descendo aí, gente. Porque é muito fácil eu falar assim, não, é o seguinte, eu não prosperei na vida porque eu nunca aprendi a fazer isso. Tá, mas você podia ter buscado aprender. Entendeu? Eu não prosperei porque eu tinha medo, crença, né? Eu achei que isso nunca era para mim. Tá, mas tem pessoas que acham que a prosperidade não é para elas, vão se tratar, elas vão buscar uma terapia, elas vão fazer um curso, elas vão ler um livro, elas não aceitam não prosperar. Se movimentam, né? Exatamente, né? Não prosperei porque o meio que eu nasci era hostil. Sim, eu sei que o meio pode ter sido hostil, país, a família que você teve ou não teve, mas quantas histórias a gente tem, né, Cecília, de pessoas... De superação, verdade. Exato. Então, assim, não dá para poder encontrar uma resposta comum, né? O que me impede de prosperar? Eu arriscaria te dizer
Se eu tivesse que falar uma única coisa, não é só ela, mas pelo menos uma única coisa, é que um dos pontos principais que nos impede de prosperar é a falta de consciência de quem nós somos. Novamente a consciência, Sem dúvida. né? Porque pensa bem, quando eu me confundo com a vida material que eu tenho, exemplo, vamos falar meu caso, Ricardo. Quem é você, Ricardo? Eu sou pai, eu sou filho, eu sou marido, eu sou líder, eu sou ABC. Não, você não é nada disso. Você também é cada uma dessas coisas. São papéis, né? Seria mais ou menos como você pegar seu guarda-roupa, né? Pegar cada vestido, cada camisa e falar, eu sou essa camisa, eu sou isso aqui, eu sou isso aqui. Não, são roupagens que a gente veste. Então, quem é realmente você? E eu acredito, nós somos seres em evolução. Estamos nos aperfeiçoando a cada dia que passa. Eu brinco, né, que a gente se materializa na Terra para desmaterializar, né, a influência da Terra sobre as nossas almas. E aí a gente vai tomando consciência e posse de si mesmo, da nossa real essência, sabe? De seres potencialmente crísticos, búdicos, divinos. Eu não estou falando de religião aqui. Eu falo de você tomar posse de quem realmente você é. E não se confundir com o que o vizinho acha que você é, com o que teu chefe acha que você é, entendeu? O namorado que brigou com você falou que você é, a sua mãe, seu pai. Não, quem realmente você é. Então, quando a gente entende quem a gente se dá o direito de prosperar. Cecília, você sabe disso melhor que ninguém, quando a gente conversou para abrir o Instituto Namastê, nós vamos escolher no nosso slogan, né? Eu amo o deixar brilhar a vossa luz. Uhum. É o slogan, gente, do Instituto Namastê. E, poxa, por que eu amo isso? Olha que coisa mais linda, Jesus. Poxa, peraí, nós estamos falando de qualquer pessoa aqui, não, nós estamos falando de Jesus, caramba. É verdade. Entendeu? Ele chega e fala, ei, criatura, deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao teu redor vejam as vossas boas obras. O que dá para entender? O Cristo enxergava a dificuldade que a gente tem da gente deixar a nossa luz brilhar. Quer dizer, ela já existe, ela está aqui, mas seja lá por vários motivos, né? Medo, receio, insegurança, falta de apoio, angústia, seja lá o que for, a gente não deixa ela vir à tona. Então, por isso que eu te digo que quando você sabe quem você é e você aceita a sua natureza divina e não se identifica com seus limites ou os problemas que durante muito tempo talvez tenham te limitado ou me limitado, a gente se dá o direito de se descobrir melhor a cada dia, sabe, de se descobrir tendo pequenos gestos de bondade, de generosidade, se sentindo mais leves, sabe, se permitindo experimentar essa sensação de paz. Tem gente, Cecília, que se culpa de ter paz. Meu pai não teve paz, minha mãe, meu irmão, tem guerra, tem tal, mas o teu desequilíbrio não vai alimentar o faminto, não vai curar a pessoa doente. Mas a sua paz interior, não é verdade? Se alimentar um coração generoso pode te levar a agir de maneira a minimizar problemas graves que as outras pessoas têm. Então eu falo assim, as nossas dores não servem à humanidade para melhor, né? Serve a nossa mediocridade, mas o despertar do nosso espírito é diferente. Então tem que tomar consciência de quem nós somos. Nós já nascemos seres prósperos e abundantes, né? Sim. E aí vem o deixar brilhar a vossa luz, porque às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, né? Ô, criatura, liga seu GPS. Não é verdade? Cadê? Ó, pega aí. Vamos botar. Deixa eu pegar meu celular aqui. Eu dou o GPS divino. Pega o seu aí, ó. Coloca aí, ó. Por favor. O Ricardo já falou que agora é sobre consciência, nosso GPS, né? Então vamos aí nos atentar a isso também. Verdade. Ricardo, falando um pouco mais sobre a questão de prosperidade, né, sobre todo esse processo que a gente precisa viver durante toda a nossa vida, uma coisa que chega constantemente aqui no Instituto, como dúvidas dos alunos, dos nossos ouvintes em outros projetos, sobre as questões emocionais. Sabe, como que a atualidade agora, o momento que a gente está vivendo principalmente, isso impacta diretamente nas nossas emoções, no nosso comportamento. Fala pra gente sobre isso. Nossa, Cecília. Bem, lógico, né? Eu não sei quando que vocês vão assistir esse podcast, né? Muitas pessoas podem assistir depois desse período, né? Sim. Mas a gente está gravando ele num período ainda eleitoral. Mas eu acredito que isso aqui é muito atemporal, porque o que nós estamos vivendo agora retrata muito um recorte da humanidade muito grave, no meu entendimento. Porque não é só um recorte no Brasil, é um recorte do momento atual da evolução humana. O que eu me refiro? Pessoas que se dizem inteligentes, intelectualizadas, religiosas, sendo simplesmente intolerantes de novo.
Então é mais ou menos assim, você concorda com o que eu concordo? Então você é dos meus, você é inteligente. Ah, você não concorda? Então, peraí. Quer dizer, a gente tem Não que... quero nem conversar mais com Percebe? você. Que falta de lucidez é essa? Então eu não tenho o direito de discordar de você sem que você deixe de gostar de mim. E é muito curioso, né, Cecília? Porque pensa bem, vou pegar uma coisa super simples. A gente vai almoçar, né? De repente tem 3, 4 pessoas para almoçar. Um quer uma salada, outro quer uma carne, outro quer um macarrão, outro quer, sei lá, um sanduíche. Ninguém precisa brigar, né? Cada um pega o seu, senta na mesa, come, se alimenta, interage e é feliz. E você vai comprar roupa, né? Ou vai sair, um sai com azul, outro amarelo, cor de rosa. Não necessariamente, você tem que brigar por causa disso. Mas em termos de opiniões, o ego é tão forte, né? Que a gente se sente quase que no dever de ter que convencer as outras pessoas do que a gente pensa, como se fosse um atestado de incompetência quando alguém perto de mim não pensa como eu. É como se o meu ego ferido, ele se sentisse incompetente e eu vou ser julgado por isso, observa? Então eu tenho que obrigar as pessoas a acreditar no que eu acredito. Isso é um absurdo sem tamanho. E assim, isso está acontecendo no processo eleitoral, para todos os lados, não é só para o lado A nem o B. Eu vejo irresponsabilidade, inconsequência dos dois lados, agora porque está em segundo turno, primeiro turno de outros lados. Em outros países, eu acompanho política, estudo política há anos, né, constantemente. Então, infelizmente, isso é um quadro global que retrata o quadro evolutivo das pessoas encarnadas na Terra hoje. Esse tipo de comportamento, né, a gente vê na questão religiosa do mesmo jeito. A intolerância, né? Frente às questões de ordem sexual, da parte social, porque vem do ser. Então, assim, não tem como a gente construir uma humanidade melhor e mais justa em qualquer área, tá, Cecília? Em qualquer área, enquanto o ser não for trabalhado. Porque enquanto eu achar que eu tenho direito, sabe, de usar qualquer meio, porque os meios justificam os fins, porque na cabeça dessas pessoas é assim. E eu vou te dizer mais, quanto mais inteligente você é, mais você lê, mais você estuda, mais títulos acadêmicos tem ou não tem, mais você tem elementos do seu ego para te enganar, para você cair na roubada de achar que você é o salvador do mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque os seres mais sábios que aqui estiveram, e eu não conheci nunca ninguém mais sábio do que Jesus, por exemplo, foram pessoas simples, que nunca impuseram nada. Veja, o Cristo, que é o Cristo, ele nunca impôs nada a ninguém. E quantas pessoas se impõem e utilizam do nome dele, entendeu? Inclusive misturando isso com questões políticas, para poder se impor sobre outros. Né? A gente pega a história da humanidade, tem sido assim. Então, assim, eu não me omito, eu fico muito triste, fico muito chateado com isso, porque independente, né, do candidato que você goste, o A, o B, o C, ou da religião que você apoie, né, independente de como você veja o mundo, porque cada um de nós tem um direito, né, de ter o seu posicionamento, claro, e ninguém questiona isso, mas nós não temos o direito à intolerância. Não numa sociedade democrática em que a gente vai aprender a viver como irmãos, porque senão você não prospera. Porque senão vai ser uma prosperidade unilateral, né? Então, assim, só uma área, só uma parte da sociedade prospera, que é aquela que está, né, com poder vigente, lhe dando apoio, e o restante não. Isso é uma ditadura, isso é ou dê o nome que você quiser, um utilitarismo, que a gente viu na história da humanidade e nunca funcionou. Então, que fique bem claro, né, para ninguém falar besteira aqui nos comentários, eu não estou falando nem de A, nem de B, nem de C. Estou falando de condutas e comportamentos de ser humanos. Humano, né? Do qual eu me incluo. Sim, nós nos incluímos. Pode ter certeza, sim. Nossa, eu peço muito a Deus, e Deus é testemunha, todo santo dia, para me trazer a vigilância para que eu não faça isso. Porque é muito fácil a gente ficar com raiva daquele que critica a gente. E aí, daqui a pouco, você se torna intolerante com quem é intolerante com você, né? E começa a agir do mesmo nível de erro com o que você está criticando. Então, na verdade, como é que eu vou ter autoridade moral de analisar o teu equívoco se eu me rebaixo ao equívoco que eu estou julgando? E é o que mais a gente vê. Não, mas a Cecília falou assim, então isso me dá o direito de fazer. Pronto, vou excluir ela do WhatsApp da família. Não vejo mais o fulano, também não chamo mais para sair. Você viu? A rede social, meu Deus, Cecília, eu gostava de você, mas depois que você se posicionou por ABC... Eu vi isso outro dia de uma amiga nossa em comum, depois de fora do ar a gente conversa. Eu olhei assim e falei, meu Deus... Fábio tá rindo ali. Eu falei, não, sério, cara, pleno século XXI, entendeu? Eu falo, Deus vai ter tem trabalho, ser humano é difícil. Bastante. Nós somos muito complicados, com um monte de coisa para poder resolver, um monte de problema para resolver. A gente ainda se sente no direito de ficar perseguindo os outros pela opinião deles, ao invés de se iluminar internamente. Quer dizer, antes de querer consertar, né, ou limpar, perdão, a casa do outro, vai limpar a sua interna, né? Antes de querer analisar a vida alheia, equilibra a tua primeiro.
Porque senão fica difícil, né? Aí realmente a gente não prospera, porque esse tipo de padrão vibracional baixo, a gente só vai atrair baixas energias, baixas vibrações, né? Pessoas que vibram na mesma sintonia, vamos viver em guetos sociais, emocionais e espirituais. E como é que a sociedade cresce? É verdade. Estamos ainda nos treinando para continuar, como você falou no início da conversa, treinando nosso cérebro para ser tribufu ainda, né? Taquicardia. De novo. Precisamos não, sério, muito não dá. despertar, com certeza. Não pode. E o mais grave, aliás, se existe o mais grave, acredito que tudo, mas falar sobre intolerância é realmente algo necessário, né, Ricardo? As pessoas acabam no dia a dia mesmo se perdendo dentro desse processo, né? E não conseguem realmente se desvencilhar disso e cada vez mais de forma mais agressiva, né? Você quer ver? Me permita. Vou pegar um exemplo que você conhece bem, né? Vocês que nos acompanham há mais tempo conhecem, talvez muita gente que está chegando agora ainda não. O nosso trabalho, ele não tem nada a ver com religião, né? Embora a gente tenha uma grande vertente espiritual, porque as pessoas no Brasil ainda utilizam a palavra espiritual como sinônimo de religião. Culturalmente ainda. Culturalmente. Né? Por favor, gente, entenda. Eu falo no Brasil, né? Frescurar é porque é brasileiro. Não, é natural, porque na nossa cultura a gente associa. Porque spiritual, em inglês, é conexão. Então, é um sentido diferente do que a gente dá aqui. Então, o que é espiritual? Espiritual é tudo aquilo que te leva a estar conectado com todo. Nosso trabalho é sobre isso. Por exemplo, no coach financeiro, quando eu ensino as pessoas a investir, eu ensino elas a meditar. Então, eu ensino o cara a ganhar dinheiro na bolsa de valores, com fundos imobiliários, a abrir negócios, a investir muito bem, mas ele tem que estar meditando. Sendo mais ético e tendo mais exatamente, moral. Exatamente, com índole, com caráter. Uma coisa, para mim, eu não consigo dissociar da outra. É um equilíbrio. Para mim, isso é espiritualidade e riqueza. Você está querendo trabalhar a sua saúde, então você vai cuidar da sua saúde, você vai tomar um remédio, você vai no médico, você faz seu tratamento, mas em paralelo você cuida dos seus corpos sutis e espirituais. Porque essa é uma maneira holística de você enxergar o todo. Então o que a gente faz aqui é isso, né? É um trabalho espiritual, é nesse sentido, do tudo. Bem, onde eu quero chegar? Quando a gente começou com espiritualidade em seu lar, que era o Evangelho no Lar, você sabe, quantas pessoas ficaram incomodadas porque eu não seguia a forma da religião delas de agir. Então, por exemplo, eu sou um cara ecumênico e eu vou ser ecumênico e Deus há de me dar condição de poder até meu último suspiro, independente das minhas origens, das religiões que eu estudei, do que eu abraço, eu aprendi que todo ser humano merece respeito, inclusive aquele que me desrespeita. Então, eu tenho uma alegria enorme, né, de poder ter pessoas de todas as religiões que nos seguem, inclusive ateus que nos seguem, agnósticos. E tem ex-ateu aqui. Tem ex-ateu por aí, em algum lugar por aí, né, que nos seguem. E, poxa, e sempre foram respeitados. E eu acho que isso é muito lindo. Com certeza. Não é? E quantas vezes a gente viu isso? Gente, nós vimos isso no nosso trabalho. Nosso trabalho, 90% das coisas que a gente faz é voluntária. Literalmente, a gente não ganha para isso. Bora bater real aqui. 90% eu trabalho para caramba, sem precisar, graças a Deus, há muitos anos. Trabalho com maior amor e carinho, você sabe disso. E quantos de nós, os nossos voluntários? E tem pessoas que só reclamam. Entendeu? As pessoas não enxergam como que a vida funciona. Aí depois elas não entendem porque a vida não vai para frente. Aí eu falo, tem que atrasar mesmo. Tem que bater cabeça mesmo. Porque quando você bate cabeça, você começa a se questionar. Que besteira que eu estou fazendo? Não é? Porque se você fizer besteira e não acontecer nada, você vai continuar nesse caminho. Vai. Então a gente precisa acordar. E pessoas intolerantes, que foi a sua pergunta, são pessoas que não enxergam a besteira que estão fazendo. Por quê? Porque elas se julgam no direito de julgar alguém. E se eu me julgo no direito de te julgar, é porque eu me sinto melhor do que você. Ora, mas se eu sou melhor do que você, então eu deveria acolher você. Porque eu, quando via, por exemplo, a gente estuda a história, vou voltar no Cristo de novo. Jesus, quando ele observa pessoas que estavam seguindo um caminho com o qual ele não concordava, ele acolheu. Ele direcionou Maria de Magdala, ele acolheu Levi, o coletor de impostos, ele chamou Zaqueu para poder comer junto com ele, ele pegou Dimas, o ladrão que estava do lado dele na cruz, né, para poder conversar e acolhê-lo. Todos aqueles que quiseram despertar, despertaram. Então a gente, quando vai analisar a vida de Mahatma Gandhi, Gandhi era hindu, mas ao mesmo tempo gostava do cristianismo, se dava bem com pessoas de outras religiões. Por quê? Porque ele não tentava impor nada a ninguém. Ele falava da paz. Você veja, Gandhi foi assassinado por um radical hindu que não concordava que ele quisesse a paz com os muçulmanos. Então, assim, gente, baixa a bola. Peraí, né? Como é que nós vamos construir um mundo com menos violência se nós somos violentos uns com os outros para discutir, sei lá, o jogo de domingo, entendeu?
O jogo realidade, entendeu? né? Cecília, o jogo Triste realidade. não é? O jogo de domingo. Sabe, a pessoa vai discutir uma bobagem do ponto de vista político diferente. Bobagem, entendo, gente. Eu não estou minimizando a importância dos temas, não. O que eu quero dizer é que se a gente não vigiar, o nosso nível de egocentrismo chega a tal ponto que a gente perde o bom senso. A gente estraga amizades, se distancia de familiares, deixa de auxiliar pessoas. Eu costumava dizer, Cecília, graças a Deus até de um tempo para cá isso diminuiu, mas fica já para alguém. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, coitado desse rapaz. Esse rapaz, ele está perdido. Né? Esse rapaz, ele não sabe o que fala. Ele não sei o que você tem toda a razão. Então, eu realmente estou perdido, não sei o que eu falo. Então, reze por mim, não me critique. Porque você me criticar não vai me fazer achar. Você não vai me trazer um GPS divino que você julga que você encontrou pela sua crítica. Mas, de repente, se você me acolher e tiver sabedoria para chegar no meu coração, pode ser que eu te entenda. Porque é isso que as pessoas sábias fazem. Elas não se impõem a si próprias pela violência intelectual, física ou qualquer outra forma de poder, né? A verdade, ela utiliza-se do tempo para estabelecer e colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, a gente se esquece, né, Cecília, que sem compaixão, e aí nós voltamos à compaixão, sem compaixão, a gente não vai construir um mundo próspero, abundante, feliz. Não tem como. Mas como é que eu vou também ter compaixão com você se eu não cultivo isso em mim? Uhum. Então, assim, como é que eu dou uma coisa para alguém que eu não tenho em mim? Por isso, a gente volta no início, a consciência, né? Eu preciso ter a consciência de saber quem eu sou, ou de quem eu quero me tornar, né? Do trabalho interno que eu quero fazer, para que eu floresça onde eu estou plantado hoje. E quando eu não estiver fisicamente mais aqui, as sementes positivas que eu tenho deixado, sabe, ajudem a humanidade a ser um lugar melhor. E não apenas a humanidade que eu gosto seja melhor. Porque isso não é amor, isso não é compaixão. Isso é egoísmo. E a intolerância, ela é egoísta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com ela. E que a gente consiga compreender isso quanto antes, né, Ricardo? A diversidade é tão linda, né? E Sem a gente dúvida. aprende tanto com ela e as pessoas ainda insistem em ser intolerantes por isso, né? Nossa. Eu vou pegar também um gancho no que você trouxe sobre como o que você acredita e como você se comporta perante ao que você ensina, que você citou a ferramenta da meditação. Eu sei, porque eu estou aqui tem muito tempo, e em tudo que a gente faz, você sempre faz questão, né? É um princípio mesmo, e sempre leva essa ferramenta para tudo que a gente faz aqui. Fala um pouquinho como que isso pode contribuir neste momento mesmo de intolerância, de procurar, nesse momento de caminho, a procura da nossa prosperidade, dessa vida mais leve e abundante. Assim, Cecília, o que é meditar? Acho que uma maneira poética da gente pensar na meditação. Meditação é voltar para casa. Não a casa que a gente julga conhecer, mas uma casa verdadeira dentro de nós, um lar, em que você se sente em paz, seguro e não tem necessidade de julgar ninguém nem nada. Porque a ideia central de meditar, principalmente dhyana, né, que é a palavra sânscrita, ela remonta a ideia da mente serena, mente que não julga. Então, se eu for pensar de maneira técnica, o que é meditar? Muita gente acha que meditar é ficar parado de olho fechado ou repetindo sons a né, que é a utilização de mantra é só uma das técnicas de meditação. Não, isso são meios. Meditar é um estado de alma em que a gente aprende a serenar a nossa mente, cessando toda forma de julgamento. Então, quando eu começo realmente a educar o meu ser para observar cada parte do meu corpo, utilizando a minha respiração, utilizando partes do meu corpo, e, obviamente, os pensamentos vêm à tona, e eu começo a observá-los sem julgá-los. Sabe, semelhante às nuvens que vão passando no céu, eu as observo, mas não as julgo. Eu estou educando o meu ser para uma nova forma de viver. Por quê? Porque eu vou perceber que as coisas, elas estão na Terra, elas não são, né? Porque tudo é transitório aqui. Porque toda forma de intolerância nasce de um pré-julgamento. Não tem como eu intolerar se eu não julguei. Então, se eu não tolero, é porque eu julguei o que algo é bom ou é ruim. Então, a meditação, ela me ensina a ser uma pessoa que acolhe a vida como ela se apresenta. Isso é muito profundo.
Os grandes mestres espirituais ensinaram a meditação, sem exceção nenhuma, porque ela é libertadora, gente. Ela te liberta do ego. A visão negativa do ego, né? Pejorativa. Ela liberta a gente da ansiedade, ela liberta a gente dessa angústia, dessa necessidade de ter que estar certo o tempo todo. Ela nos dá o direito de desfrutar da vida no aqui e agora. Sabe aquela história de qual é o melhor momento? Esse. Né? Qual é o melhor instante? Esse. Por quê? Porque esse é o único momento que eu tenho. O ontem já foi, o amanhã vai ser, o agora é o que está sendo. E será que eu estou utilizando dele com plenitude? Ou eu estou com a minha mente, sabe, prisioneira de um monte de pensamento, meu coração cheio de energias e paixões que me aprisionam e não me deixam ter paz? Então, assim, meditar é um convite de volta para casa. Você tem várias técnicas diferentes, né? Eu sugiro que depois, a gente pode até depois fazer um programa sobre isso, um podcast sobre isso. Mas existem várias técnicas diferentes. Eu sugiro que quem se interesse pelo assunto, se você me interessaria bastante, pesquise essas ferramentas e teste elas em você. Porque você vai achar uma, né, que combina contigo. Vai se adaptar mais, com certeza. A gente vê isso nos retiros, né? Tem aluno que eu ensino a técnica de contemplação, ele ama. Tem outros que já preferem, né, técnicas de meditação em movimento. Tem gente que prefere técnicas de meditação de alinhamento de chakra. Gente, não tem certo nem errado. Tem o que funciona para você, te faz um ser humano melhor e mais feliz e julgando menos. Aqui no Popular, daqui uns dias você vai aprender a meditar andando dentro do busão lotado. Isso é meditação, gente. No metrô. Metrô, é isso trânsito mesmo. engarrafado. Melhores lugares para você praticar. Às vezes, ó, hashtag vida real. Vida real. Ó, tá tão gostoso e passou muito rápido. Muito, muito rápido. Caramba, já acabou? Praticamente. Já acabou. Gente, ai, que delícia. Estamos aqui nos minutos finais. Eu queria te pedir, Ricardo, deixar algumas dicas pra gente depois de tudo isso que você já passou, né? Mas um resuminho base aí pra gente conseguir aplicar isso no dia a dia, de como ter uma vida mais leve e abundante, pra gente finalizar isso aqui, o nosso encontro. Antes de passar as dicas, eu queria te agradecer. Agradecer, namastê, com certeza, né? Toda a nossa equipe, né? Por fazer isso acontecer, né? Por criarmos esse momento, por não me deixar desistir desse projeto, porque eu tenho certeza que ele está nascendo com um destino muito bonito. Deus quiser. A equipe brilha, gente. Brilha. Nossa equipe é maravilhosa, graças a Deus. E vocês são incríveis, né? Porque sem vocês, com nada certeza disso seria possível. Então eu queria deixar passível aqui, né? Registrado minha gratidão mais uma vez a todos vocês, viu, Cecília? E a honra, né, de estar aqui compartilhando essas ideias que para mim são tão importantes também. Eu sou o primeiro a aprender, eu falo, o primeiro par de ouvidos que ouve o que eu falo é o meu. Então a gente tem que estar sempre vigilante, né? Mas enfim, vindo em relação à sua pergunta, eu sempre fujo dessas receitas de bolo, né? Porque a receita de bolo que normalmente as pessoas procuram, a gente quer de qualquer área, ela muitas vezes ela serve para um bolo básico e você vai ter que adequar na sua situação. Mas existem alguns pontos que eu creio que sejam centrais e que se a gente pelo menos ficar pertinho deles, a gente não erra. A gente não erra. A primeira delas eu acabei de citar agora. Trabalhe o não julgamento na sua vida. Óbvio que se você tiver a disposição de aprender a meditar, isso vai te ajudar demais. Mas o não julgamento é uma escolha de como viver. Sabe, partir do pressuposto de que eu não tenho que julgar nem nada, nem a ninguém, eu tenho que ser o melhor ser humano possível, que é o que me cabe ser, significa que eu não vou ser omisso, porque se eu sou o melhor ser humano possível, então eu vou ter ética, eu vou ter caráter, eu não estou sendo omisso, não é ser omisso. Não julgar é não achar que eu tenho o direito de menosprezar a você porque você fez algo ou disse algo que me incomodou. Porque o não julgamento, no médio e longo prazo, ele vai te libertar de muitas mazelas morais. Muitas situações difíceis, que faz muitos de nós sofrer e não se dá conta, né? Mas aqui é uma longa história, mas é um caminho. A segunda dica que eu daria para as pessoas é: para um pouquinho, sabe, uma vez por dia, sei lá, uma vez na semana, na pior das hipóteses, e analisa a vida que você está vivendo. Porque quando a gente vive no piloto automático, Cecília, a gente deixa passar muita coisa, né? E a gente corre o risco de ferir pessoas, ferir a nós mesmos, nossos princípios.
A gente corre o risco de deixar passar oportunidades preciosas de crescimento em diversas áreas da vida, por causa da correria mesmo, né? Muita responsabilidade, muita coisa. Então, para um pouco, os pit stops, né? Faz um pit stop numa parada estratégica e analisa. Pode ser de noite, olhando a lua, as estrelas, tem gente de manhã, na hora que acorda, sei lá, depois do almoço. Cada um, depois do almoço, depende, né? Não, Fábio, é mais difícil, né? A gente vai lá comendo, depende, a gente consegue, vamos dormir um pouquinho. Então, assim, mas para. Veja, até Jesus parava. Os mestres espirituais todos paravam. Iam meditar, iam para o seu deserto, sabe? Tinham momentos consigo. Então, eu acredito que isso é precioso. Todo ser humano precisa de um tempo conectado consigo para ver se se aproxima do seu eu sagrado. E o terceiro ponto é exatamente esse, né? Se permita fazer pequenos progressos a cada dia. É um passo após o outro. Eu sei que todo mundo já deve ter escutado isso diversas vezes, mas é aquela história, né, Cecília? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber, né? Sim. E o resultado é o mesmo. Então, a gente tem que dar um passo após o outro. E eu vou errar. Não tem jeito, isso é fato. Comecei a meditar. Tá, mas amanhã não vai funcionar. Legal, continue. E ajuste, porque depois você volta a ajustar. Agora eu estou numa proposta de ser uma pessoa compreensiva e tolerante. Aí, de repente, me peguei xingando fulano. Explodi. Droga. Calma, se acolhe. Você está no início do teu processo de despertamento. Dê um pequeno passo após o outro, que não pode parar. A gente precisa aprender a ser consistente nas conquistas que a gente quer abraçar. Isso vale para tudo, né? Questão financeira, vou economizar, gastei tudo que eu economizei, volta, economiza de novo. Então vai chegar uma hora que se você economizar sempre, você vai ter o seu dinheiro guardadinho. Vai chegar uma hora que se você cuidar sempre da sua saúde, mesmo que dê umas escorregadas, você vai ter uma saúde melhor do que se não cuidasse. E assim por diante, na parte espiritual, para os seus relacionamentos, para tudo. E eu vejo que prosperidade está muito ligado a essa consciência de que a gente pode construir, co-criar, a gente fala isso na vida quântica, né? A gente pode co-criar a vida que a gente quer, a realidade que a gente deseja com consciência. Né? Você não precisa torcer para as coisas darem certo na sua vida. Não, você pode criar conscientemente a sua sorte. Entendeu? O seu sucesso, o seu êxito. E para mim essa consciência faz com que espiritualidade e riqueza andem juntas. E faz com que a gente tenha uma vida mais leve, abundante e feliz. Fantástico, fantástico. Vamos parar, criatura, de querer ter razão e bora ser feliz. É isso aí, vamos lá, gente. Bom, para a gente finalizar aqui, recadinhos finais, né? Agradecer muito aqui ao Ricardo todas as orientações. Deixar você também se despedir de todo mundo. Sim, obrigado, né? Puxa vida, eu fico numa alegria tremenda, né? De ter mais um espaço. Era um sonho antigo nosso de ter esse podcast. E, gente, por favor, participe, tá? Isso aqui é nosso, né? Naturalmente, deixa suas opiniões aqui, o que vocês acharam, sugestões de temas, né? Ajuda a gente a divulgar para as pessoas que você acredite que esse tipo de conteúdo, né, Cecília, vai fazer diferença. A gente está aí, nosso plano, né, está em vários canais aí diferentes. É isso aí. Não é verdade, né? Plataforma lá do Spotify, YouTube, Instagram, o que puder entrar, nós vamos entrar. O importante é a gente estar juntinho de vocês. E é isso, acho que a minha palavra final é gratidão. Sabe, é gratidão e dizer que nós estamos aqui abertos, né? Todos nós, para a gente aprender em conjunto e fazer com que esses momentos semanais, eles sejam instantes agradáveis para vocês, né? Como é pra gente, divertidos, mas ao mesmo tempo também muito conscientes. Isso aí. Gente, então, curte o vídeo, compartilha com quem você ama, que eu tenho certeza que eles também vão gostar desse conteúdo. Escreve aqui embaixo do vídeo, deixa suas dúvidas. Tem novidade, aqui na tela tá o telefone ou o WhatsApp. Se você quiser mandar a sua pergunta em vídeo, grava um vídeo curtinho, até 2 minutinhos, tá, gente? Não pode ser mais que isso, não. Manda pra gente que a gente vai colocar a sua pergunta ao vivo aqui, tá bom? Então é isso, esperamos vocês na próxima semana, quarta-feira, às 13 horas, com mais um episódio do nosso podcast Espiritualidade e Riqueza. Isso, a nossa conexão com a sua vida melhor. É isso aí. Mais um slogan, tchau, gente. Beijo. Beijo, tchau, gente. Tchau. Obrigado. Namastê, com Namastê. Deus. Muito bom, muito bom.